Boa noite, Joyce, minha amiga Valda, Geniel. Nós vamos começar mais uma live. Na semana passada nós não fizemos por conta de problemas de saúde, mas já voltamos. Na live passada nós falamos um pouquinho sobre os erros mais comuns do uso de antibióticos na prática clínica. E aqui nós transformamos microbiologia em conhecimento prático, aplicável e lógico, tanto para profissionais da área da saúde quanto para estudantes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Cristiane, sou professora universitária e microbiologista há mais de 20 anos na profissão. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as bactérias que vivem conosco. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa microbiota. Que a grande maioria das pessoas, quando falam em bactérias, só pensam em doenças. Mas não, nós temos as bactérias boas. Quando eu estiver olhando para o meu lado direito, é porque eu estou olhando o chat. Para ver se tem perguntas, para ver quem está entrando. Bom, então vamos começar. Eusilene, minha aluna, ex-aluna. Seja bem-vinda, Eusilene. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as bactérias, dar uma relembrada. Então tá, então vamos lá. Os micro-organismos que vivem no corpo humano. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Quais são eles? Muito se fala em microbiota intestinal, mas quais são os micro-organismos que pertencem a essa microbiota? Então, são as bactérias, os vírus, os fungos e alguns protozoários. Então, eles não causam somente doenças, eles fazem parte da nossa microbiota, fazem parte do nosso dia a dia. Quando nós temos um desarranjo nessa microbiota, é chamado de disbiose. E a disbiose, por conta, dessa descompensação microbiológica, pode estar sendo responsável por causar algumas doenças. Das bactérias mais comuns no nosso organismo, nós temos a família das Enterobacteriaceae e nós temos alguns vírus também. Os vírus são os bacteriófagos. Ah, mas vírus pertencente ao intestino e na pele? Sim. Esses vírus bacteriófagos, eles infectam bactérias, eles não infectam nós, seres humanos. Quando eles infectam as nossas células humanas, aí sim nós temos uma infecção viral. Mas os bacteriófagos, eles são importantes na nossa microbiota, no nosso intestino. Alguns fungos, quais fungos que fazem parte da nossa microbiota? Principalmente Candida albicans, Malassezia, Saccharomyces, Cladosporum, são fungos pertencentes à nossa microbiota normal. E protozoários? Protozoário eu trouxe exemplo de um, que é Entamoeba coli, diferente da Entamoeba histolítica. A coli, ela faz parte da microbiota. Agora, a Entamoeba histolítica, ela já é causadora de infecção, tá? Então, só para vocês terem aí uma noção que os micro-organismos não são somente causadores de infecção, mas eles também fazem parte da nossa microbiota. Aí aqui eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês que bactérias causam alguns tipos de enfermidades, como pneumonia, tuberculose, tétano, leptospirose, entre outras. E para bactérias usa-se antibiótico. E para vírus, não se usa antibiótico para tratamento de infecção viral. Aí nós tivemos a pandemia, do coronavírus, existem outras doenças virais aí, HIV, dengue, cachumba, e para esses tipos de infecção não se usa antibiótico. E por que eu trouxe essa informação? Porque nós estamos falando aí durante vários dias aí, várias lives, sobre a resistência bacteriana, que hoje é um problema de saúde pública mundial. Então, as pessoas precisam ter mais consciência de como tomar antibiótico correto.
Quais são, então, as funções essenciais destes micro-organismos no nosso corpo? Então, eu vou estar listando ali fermentação e digestão, síntese de vitaminas, competição com patógenos, regulação do sistema imunológico, reciclagem de nutrientes e ainda vou estar falando um pouquinho sobre metabolismo de substâncias tóxicas. Então, vamos lá. Fermentação e digestão. Existem algumas fibras que algumas enzimas não conseguem digerir, não conseguem degradar. E para isso precisa da ajuda das bactérias. Então são algumas fibras e alguns carboidratos que as bactérias ajudam nesse processo de fermentação e digestão. Você sabia que as bactérias da nossa microbiota, ela ajuda no processo de síntese de algumas vitaminas? Quais são elas? Vitamina B12, vitamina K, tiamina, biotina e ainda na formação de ácidos graxos de cadeia curta. E para que servem esses ácidos graxos de cadeia curta? Eles servem para ajudar no processo de nutrição da nossa mucosa intestinal, eles ajudam a diminuir o processo inflamatório, eles ajudam a melhorar o nosso sistema imunológico e ainda na diminuição do apetite. Por isso que fala-se muito que o nosso intestino é o segundo órgão mais importante do nosso corpo. As bactérias, elas ainda competem com micro-organismos patogênicos. As bactérias ou os micro-organismos pertencentes à nossa microbiota intestinal é a primeira barreira que os patógenos enfrentam quando entram no nosso organismo. Então, a microbiota, ela compete com esses patógenos, lutando, né, competindo para que nós não venhamos a desenvolver processo infeccioso. As bactérias, os micro-organismos, eles ainda ajudam no processo de regulação do sistema imunológico. Eles ajudam as nossas defesas, ajudam nesse processo todo de produção de anticorpos, né? Criando justamente essa barreira primária aí contra os micro-organismos. Participam do processo de reciclagem de alguns nutrientes, principalmente no processo de reciclagem do ciclo do nitrogênio. O que as bactérias fazem? Elas ajudam na conversão desse nitrogênio, contribuindo para uma resposta imunológica, né, mais equilibrada e ainda no processo de formação de substâncias boas utilizáveis pelo nosso organismo. Participam também no processo de metabolismo de substâncias tóxicas, tanto substâncias tóxicas quanto alguns medicamentos tóxicos. Então, os micro-organismos ajudam no processo de detoxificação do nosso organismo. Então, essas bactérias, elas são muito boas e muito importantes nesse processo de formação da nossa microbiota. E como conhecer as diferenças entre os micro-organismos, sendo parte fundamental por várias razões. Então, aí os microbiologistas, eles precisam entender essas diferenças entre os micro-organismos. Quais bactérias estão causando o processo infeccioso? Qual mecanismo de resistência essa bactéria possui? Porque desta forma nós vamos conseguir ajudar os médicos a tratar os pacientes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico preciso e aí tudo vem de uma consequência. Se nós fazemos a identificação do micro-organismo correto, se nós liberamos para o profissional médico qual o verdadeiro agente etiológico que está causando o processo infeccioso e não qual a bactéria que está colonizando o paciente, porque bactérias colonizadoras não se trata. Só se trata bactérias que estão causando o processo infeccioso. E aí é fundamental, né, que os microbiologistas saibam como fazer o diagnóstico correto, como não decorar bactérias, como entender esse processo de identificação bacteriana
de uma forma sem decorar e de uma forma que associe a bactéria ao caso clínico do paciente e a bactéria com o antibiótico correto. Então, o diagnóstico preciso faz parte do processo e os microbiologistas precisam, ou os profissionais da área da saúde, entender quais bactérias são causadoras de processo infeccioso e quais fazem parte da nossa microbiota. E aí é uma consequência, né? Quando você fala de diagnóstico preciso, você fala de um tratamento adequado. Isso é fato, né? Se o médico tem nas mãos dele um laudo correto, com a bactéria correta e com o antibiótico correto, o tratamento vai ser adequado e o paciente não vai criar resistência bacteriana. Então, ele vai controlar a doença e prevenir a resistência. Também faz parte, né, estudar essas diferenças dos micro-organismos também faz parte no processo de estudo e pesquisa, porque quando nós estudamos os micro-organismos, nós entendemos melhor esses mecanismos de resistência. E ainda nós podemos ajudar no desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos. E ainda no criar estratégias para combater doenças. Também podemos falar sobre a segurança alimentar e ambiental. Sim, os micro-organismos, quando nós identificamos corretamente, nós sabemos se aquele micro-organismo presente naquele alimento também é patogênico, presente na água, presente no ambiente, e com isso nós podemos prevenir e ajudar a diminuir surtos de doenças e garantir uma saúde pública. Então, é muito importante que os microbiologistas saibam as características principais das bactérias, quais antibióticos corretos tratar, para que possamos ajudar aí a equipe médica a tratar os pacientes corretamente, diminuindo cada vez mais a resistência aos antibióticos. E aí, quando nós falamos de intestino, nós falamos de prebióticos e probióticos. Acredito que muita gente já ouviu falar sobre isso, né? Então, quais são os prebióticos que nós aí temos na nossa alimentação, que nós usamos aí para fazer comida? Nós usamos alho, nós usamos cebola e às vezes nós comemos banana. Isso são prebióticos. Prebióticos são fibras não digeríveis que alimentam as bactérias benéficas no intestino. E aí nós temos os probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos que nós ingerimos, né? Que nós podemos aí nos alimentar para melhorar a saúde intestinal. Os probióticos, eles melhoram o equilíbrio da microbiota, eles auxiliam na digestão, eles atuam no processo de prevenção e tratamento de diarreias, reduz sintomas de distúrbios intestinais e fortalece o sistema imunológico. Onde que nós podemos encontrar esses probióticos? O kefir, leite fermentado, iogurte, chucrute, que se eu não me engano é uma alimentação alemã, e ainda nós podemos comprar esses probióticos em farmácia de manipulação para que o nosso intestino aí melhore e nós melhoramos num todo, né? Principalmente porque o que controla muito o nosso organismo é o sistema imunológico, que é o sistema que defende o nosso organismo contra os patógenos. E nós já vimos, né, desde o início da live, que o intestino ele é muito importante, né, a microbiota do intestino ela é muito importante para ajudar nesse processo do sistema imunológico, evitando infecções. Aí, né, como eu já falei nas lives anteriores, eu sempre vou trazer artigo científico. Dessa vez eu trouxe um artigo científico, foi publicado agora em 2024, que fala sobre a microbiota intestinal, doenças associadas e possíveis tratamentos. A pessoa fez uma
revisão narrativa. O que fala nesse artigo científico? Né? Descreve toda a importância da nossa microbiota intestinal, fala sobre essas bactérias probióticas que pertencem aos gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus, que são os micro-organismos bons pertencentes ao nosso intestino. Fala também sobre as bactérias nocivas, que nocivas patogênicas, que estão presentes também, né? Não é porque ela é patogênica que ela não existe no nosso organismo. Ela não está causando processo infeccioso. Quando há uma descompensação, quando há uma disbiose, aí sim, esse grupo de bactérias pode causar infecção. Mas nós temos algumas enterobactérias ali no intestino fazendo parte da microbiota, tá? E Clostridium também, né, quando presente no intestino, pode causar doença. Então, esse artigo fala sobre a importância dos micro-organismos no processo do sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa. Fala sobre esses micro-organismos causando doenças neurológicas. E aí, né, quando eu falar, vocês vão lembrar. Então, vocês já ouviram falar assim, tal pessoa morreu de meningite. Então, existe a meningite bacteriana, a viral e a fúngica. Né? Então, são bactérias ou vírus ou fungos que vão para o sistema neurológico da pessoa causar esta doença. E algumas matam e matam muito rápidas, principalmente a meningocócica. Existem algumas bactérias que podem causar câncer? Existe. Helicobacter pylori, que é a bactéria do estômago. Existe também Salmonella typhi. A Salmonella typhi, ela também pode causar câncer, tá? Câncer intestinal. E a colite pseudomembranosa é um processo inflamatório grave no cólon, também causado por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Então, são micro-organismos, né, são bactérias que estão ali tanto para proteger o nosso organismo, né, fazer parte da nossa microbiota intestinal. Então, não se fala mais flora intestinal, tem alguns anos, tá? Flora é para vegetais. O certo é falarmos microbiota intestinal. E também temos as bactérias causadoras de doenças. E aí eu fiz um estudo lá no laboratório, né? Esse estudo, eu levei duas toalhas, né? Uma toalha limpa e uma toalha que eu deixei no banheiro exposta, justamente porque tem algumas pessoas falando sobre isso na internet, né? Então, assim, por que você deveria lavar as toalhas de banho com mais frequência do que você imagina? Então, você sabia que existe um estudo feito no Japão, aonde esses estudiosos, eles fizeram esse estudo num período de 6 meses e eles foram em 26 casas. E em 1 centímetro quadrado, eles isolaram 164 mil bactérias. E eles falam nesse estudo que quanto mais você mantém esta toalha no banheiro molhada, mais a proliferação de micro-organismos. Então, o correto é você usar a toalha e, após usar essa toalha, você colocar ela num ambiente aberto, ou você colocá-la para secar no sol. O ideal é que você use essa toalha por no máximo 3 vezes. Então, a plaquinha de meio de cultura de baixo era uma toalha limpa e a plaquinha de meio de cultura de cima é uma toalha suja, onde eu larguei ela molhada, exposta no banheiro. Existem alguns banheiros ainda que aonde a toalha fica pendurada é próximo ao vaso sanitário. E aí a pessoa não tem o hábito de dar descarga com a tampa fechada. Isso faz com que prolifere bactérias intestinais no ambiente, no banheiro. Isso serve tanto para a toalha de banho quanto para a escova dental, que a escova dental também precisa ficar dentro, né, de ambiente próprio fechado, não exposta no banheiro.
Então, a gente consegue justamente provar que a toalha ela é cheia de micro-organismos, principalmente quando fica muito tempo molhada no banheiro. O banheiro normalmente é fechado, ele é como se fosse uma estufa bacteriana. Ele é propício para o desenvolvimento de crescimento bacteriano. Cada um deve usar a sua toalha, ela é de uso único, né? Então não se deve também, né, emprestar toalha. Por quê? Quando você compartilha uma toalha, você pode estar fazendo com que a sua bactéria, que faz parte da sua microbiota, vai para outra pessoa, que tem a microbiota dela. E talvez a sua bactéria não cause infecção para você, mas cause infecção para outra pessoa. Então é muito importante não compartilharmos toalha. Cada um use a sua. Após o uso, colocar ela para secar em ambiente aberto ou no sol e usar por no máximo 3 vezes. Isso pode estar aí evitando que você tenha uma foliculite, um processo alérgico, dermatite, né? Tem pessoas que tem dermatite com frequência aí na pele, pode estar evitando outras patologias, né? Lembrando que a toalha a gente seca o corpo e secamos também as partes íntimas. Então, por isso aí a precaução aí. Ah, nós precisamos ficar aí apavorados? Apavorados não. Mas quanto mais nós melhorarmos a higienização da nossa casa e do nosso corpo, melhor para que a gente evite contaminação ou infecção bacteriana, algum processo infeccioso. Esses micro-organismos, eles agem aí no nosso corpo de maneira com que favoreçam aí o nosso dia a dia. Nós precisamos dessas bactérias boas no nosso corpo, porque elas ajudam aí no nosso sistema imunológico e na produção de vitaminas, como foi falado. Então, nós precisamos melhorar a nossa alimentação, nós precisamos cada vez mais cuidarmos da nossa microbiota intestinal. Os probióticos devem ser consumidos de maneira consciente, então, né, procurar um médico, procurar aí um farmacêutico, para que eles possam estar dizendo aí quais são os melhores probióticos comercializáveis para que a gente possa estar melhorando a nossa microbiota. E aí, pessoal, nas lives a gente tem falado bastante sobre as bactérias, sobre os micro-organismos, e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a resistência bacteriana de novo, porque não sei se vocês sabem, mas teve uma UTI NEO que foi fechada num hospital fêmea no Rio Grande do Sul por conta de uma bactéria chamada Acinetobacter baumannii multiresistente. Então não é à toa que nós estamos cada vez mais tentando mostrar para as pessoas o quão importante é falarmos sobre as bactérias, falarmos sobre a profissão microbiológica, o que os microbiologistas fazem, como identificar corretamente as bactérias, como fazer um antibiograma correto para ajudar os médicos a tratar esses processos infecciosos de maneira correta para que evite aumentar essa resistência. E nós, seres humanos, nós temos que ter essa consciência de como tomar antibiótico correto. Se o médico passar antibiótico 7 dias de 8 em 8 horas, nós temos que tomar corretamente. 10 dias de 12 em 12 horas, tem que colocar o celular para despertar e tomarmos no horário correto, darmos antibiótico corretamente para os nossos filhos, tá? Porque venho falando e repito, a resistência aos antibióticos é um problema de saúde mundial e é uma pandemia silenciosa. Poucos se falam sobre isso, mas já existem estudiosos falando que em 2050 não vai haver antibióticos que salvem vidas. Sério, né? Grave. Então, muito grave. Então, na aula da próxima semana, nós vamos estar falando um pouquinho sobre como essas bactérias se tornam superbactérias. Como que elas se tornam resistentes aos antibióticos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso por conta desse episódio que aconteceu essa semana, né? No fechamento dessa UTI NEO. Eram 8, se eu não me engano, eram 8 pacientes
e desses 8, 4 ou 5 estão infectados com a bactéria. Até o momento, só é uma criança que é gêmeos, que veio a óbito. Mais de 8 pacientes, 4 ou 5 estão com a bactéria Acinetobacter baumannii multiresistente. A Acinetobacter baumannii é uma bactéria não fermentadora da glicose e é uma bactéria de difícil identificação, é uma bactéria que quase não tem antibiótico que trate, né? É uma bactéria hospitalar. Pós-Covid, ela deixou um pouco de ser tão hospitalar assim. A gente hoje identifica bastante a Acinetobacter baumannii, às vezes em pacientes que estão em casa, mas que tiveram Covid, né? E aí acabaram pegando bactérias mais resistentes, que talvez pegou no hospital e essa bactéria aí passou aí agora a fazer parte do corpo da pessoa. E aí, quando descompensa essa microbiota, o paciente pode vir a desenvolver processo infeccioso. Então, vamos melhorar a alimentação, fazer atividade física, beber bastante água. Existem pessoas que conseguem tratar uma infecção urinária bebendo água. E existem pessoas que desenvolvem uma infecção urinária por falta de beber água, tá? Então, essas bactérias que nós falamos um pouquinho hoje são as bactérias boas, as bactérias que fazem parte da nossa microbiota. Já semana que vem nós vamos falar sobre as superbactérias, que são as bactérias que causam infecções graves e que poucos antibióticos conseguem tratar, né? Então, nós estamos também, né, tentando cada vez mais ajudar as pessoas da área da saúde na prática clínica a não cometer erros de identificação, de liberação de bactérias que fazem parte da colonização e não infecção, e cada vez mais melhorar o antibiograma, né? Como fazer o antibiograma correto para liberar o antibiótico correto para os médicos, ajudando aí a classe médica a tratar os processos infecciosos e diminuir cada vez mais essa resistência. Pessoal, gostaria de saber se tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém, né, tem alguma... nós temos o Dr. Neto aí, ó, foi meu aluno da medicina, está presente na live, né? Hoje ele já é médico, então ele tem visto aí, com certeza, algumas bactérias resistentes aí, às vezes talvez algum laudo tenha ido para ele aí. Então ele foi meu aluno, ele, né, já falava sobre isso nas aulas, que é extremamente importante. Dúvidas, pessoal? Não? Então, né, se puderem, semana que vem, espero vocês. Vamos estar falando sobre as superbactérias, como que elas se tornam superbactérias. E, mais uma vez, falando, né, sobre a resistência bacteriana aí, ok? Grande abraço, boa noite a todos, até semana que vem.